Às vezes a gente está pouco disponível para ouvir as pessoas. Eu não gosto de ter 10 lojinhas a mais, 10 lojinhas para mim é coisa do passado. O sonho aqui agora é, se puder ter mais de 1000 lojas, esse é o grande sonho. O território brasileiro, o mercado brasileiro é gigantesco. Enquanto você não for líder absoluto e ocupar esse espaço de forma absoluta, de forma que não dê espaço para concorrentes, nem olhe para o lado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Franquia Cast, esse podcast incrível que a gente entrevista aqui toda semana, sai episódio para você, de grandes nomes, grandes marcas que cresceram, escalaram seus negócios aqui no Brasil e viraram referências nacionais e internacionais. E no dia de hoje, no podcast de hoje, não vai ser diferente, porque eu estou aqui na minha frente com o Paulo Moraes, um dos fundadores da Espaço Laser, que hoje já conta com mais de 800 unidades no Brasil. Paulo faz parte hoje do conselho dessa empresa que abriu capital recentemente, foi uma das últimas empresas aí no Brasil a abrir capital em 2021 e vai contar toda essa trajetória, né, de como foi fundar uma empresa que tem a Xuxa como sócio, cresceu muito, escalou, foi para o exterior. E hoje está aqui como conselheiro de várias empresas, replicando, repartindo o seu conhecimento para vários empresários. Então o papo vai ser animal. Aperta os cintos, se confortável na sua cadeira. Vamos embora para esse encontro. Paulo, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Muito obrigado por aceitar o convite aqui, cara. Eu que agradeço. Obrigado aí. E você falou um monte de coisa que eu não sei se mereço, mas gostei. Tá ótimo. Paulo, vamos começar com o comecinho. Até porque eu também não conheço essa história do começo. Quando eu comecei a assim, me deparar com o Espaço Laser, assim, entender a proporção da... Já estava muito grande, eu vivi em Recife minha vida inteira, então eu via uma expansão arrojada, e aí depois IPO, e aí Xuxa e tal. Mas, cara, com certeza teve um começo igual a quase todo mundo que empreende, né? A grande maioria das companhias que começaram no Brasil como é que foi isso? Começou com uma lojinha. Na verdade, contando especificamente a história da Espaço Laser, porque da Espaço Laser, na minha história, teve outros empreendimentos. É verdade, a gente estava comentando, né? Restaurantes, inclusive restaurantes, né? Mas para falarmos de Espaço Laser, o ano é 2004, portanto 21 anos atrás, né? E essa história começa com um negócio que começa com 2 lojinhas e apenas uma máquina, porque a máquina de depilação a laser, que é a nossa tecnologia, é utilizada para remoção de pelos. A gente não tinha o capital suficiente para comprar 2 máquinas, aliás, nem precisaria, porque a gente não tinha nem demanda para 2 máquinas. O investimento, para você entender a ordem de grandeza, $120 mil cada equipamento desse. Isso na época, né, que devia ser mais caro. Hoje em dia também continua? Ao longo da jornada, por incrível que pareça, essa foi uma tecnologia que o preço do que normalmente acontece da tecnologia, né? Começa no valor muito alto e ao longo da jornada vai cair, não, mas o valor sempre rondou nessa ordem de grandeza. Até, aliás, em determinada altura até aumentou em dólar, sem ver como é que o negócio... Aí também tem uma questão de demanda também, né? O mundo, não é só o Brasil, demanda da tecnologia e acho que por questão de ordem de demanda, eles conseguiram manter o preço da tecnologia no patamar elevado. E é uma tecnologia que entrega muito, né? De alta qualidade. Então a gente tinha, como disse para você, a gente tinha 2 unidades que a gente começa esse negócio dessa forma. Na verdade, o médico, um dos sócios, tinha uma clínica dermatológica onde a gente falou, clínica dermatológica, esse negócio esquece, não existe mais, e a gente vai modelar o primeiro modelo de loja replicável que a gente, olha como é que as coisas acontecem no mundo empreendedor, aquele empreendedor como nós, fazendo a coisa na raça, né, Rafa? Sem muito planejamento, muita execução. A gente imaginava quando a gente estivesse grande que a gente teria apenas 10 lojas, tá? Hoje eu falo apenas... Isso era o plano de negócio, era isso? A gente fala hoje apenas, mas o plano de negócio era ter 10 lojas. Era 10. Mas pelo menos você já tinha um plano de negócio, porque a maioria dos empreendedores começam sem plano nenhum, abre a primeira sobreviver, né? Mais ou menos isso, como é que eu fico com isso de pé, né? Então o sonho nosso ali desenhado eram 10 lojas. Só para você entender como é que isso mudou, só na região de São Paulo e Grande São Paulo, hoje nós temos 140 lojas em funcionamento, em operações próprias, tá? Onde a gente executa a operação efetivamente, não são franquias. São próprias, 140. É isso. Então a gente começa essa jornada, então, que era antes uma clínica dermatológica, depois de criada a marca Espaço Laser, que surge, inclusive inspirado, porque as pessoas perguntam, né? Mas vocês foram as pessoas que criaram o modelo e vem essa pergunta normalmente, e eu gosto de ser muito sincero e
conectado com a verdade? A resposta é não. Em 2001, fundou-se uma companhia que foi a primeira empresa de depilação a laser posicionada em shopping no Brasil, com uma marca muito forte, está desconectada, e eu falo inclusive a marca, porque tem muito... Existe até hoje, não? Existe até hoje, não está mais na mão do fundador, que é uma pessoa que eu conheço muito, fundador, que foi Charles Yamaguchi, um visionário, tá? Um visionário, um médico plástico, cirurgião plástico, que em 1989 vai aos Estados Unidos, conhece a tecnologia e como presidente da Associação Brasileira de Laser traz essa máquina ao Brasil para colocar essa máquina na clínica dele, como experiência e tratamento para os seus clientes. Sim. Um tratamento que era cobrado um valor absurdo por cada tratamento. Porque... E devia ser algo muito específico para quem, sei lá, tinha alergia à cera, ou sei lá, para quem... Deveria ser algo mais... Muito premium, premium, muito né? premium. Ordem de grandeza, Rafa, nós estamos falando do ano 2000. Lá em 2000, esse tratamento dentro das clínicas de alto padrão custava cada área de tratamento R$6.000. Se transportássemos isso ao valor de hoje, certamente uns 50 a 60 mil reais. Meu Deus do céu. Essa é a ordem de grandeza do tratamento dentro de clínicas dermatológicas. E hoje está quanto? Hoje o ticket médio nosso, R$1.700 cada área de tratamento. Olha que mudança, e na verdade a forma de você democratizar algo que precisa ser democratizado, não tem outro caminho. E esse era o nosso desafio. Mas o principal desafio, na verdade, era fazer o serviço ser conhecido, porque grande massa da população nem ouviu falar de depilação a laser. Tanto é que, na fase inicial, quando as pessoas perguntavam o que vocês fazem, eu falava, nós temos uma clínica de depilação a laser. A pessoa olhava, o que? Depilação? O quê? Me explica melhor, que eu não entendi o que era um negócio. E tinha que explicar o que era, primeiro o que era o nosso negócio, para depois explicar como que funcionava. Mas a verdade é que para a gente voltar e reconhecer aqui o conceito criado no ano de 2001, portanto 3 anos antes da Espaço Laser, e quando a gente começa a discussão e parametrizado no bench que a gente tinha naquele momento, que era essa marca criada pelo Charles Yamaguchi, num shopping, nossa marca tem que ser alguma coisa a laser, da mesma forma como ele fez. E a gente trabalhou fizemos várias tentativas até que chegamos finalmente no espaço laser, espaço da depilação a laser. Inclusive, a primeira tentativa, e a gente lançou a marca desse jeito, a gente só colocou espaço laser. Olha a arrogância, né? Ninguém sem descrever o que era, né? Descrever o que era. Sem botar o slogan. As pessoas olhavam para aquilo e absolutamente não entendiam. Pois é. E o outro sócio de origem portuguesa, um querido, grande amigo, inclusive antes da própria Espaço Laser, falava, porra, pá, ele é de origem portuguesa, tem que pôr embaixo depilação a laser. Ou seja, tem que ser literal, né? Tem que falar o que faz. E depois, então, a marca efetivamente é complementada, então espaço laser, depilação a laser logo abaixo, para as pessoas pelo menos identificar o que a gente faz. Por quê? Porque olha como é que são as coisas. A gente falei para você, a gente monta a primeira loja no modelo replicável no shopping Morumbi, e colocamos de forma arrogante apenas espaço laser na fachada. Algumas pessoas, as poucas que ousavam entrar dentro da nossa unidade, porque a gente tinha esse desafio, as pessoas não entravam, não sabiam o que era. Uma delas perguntou, aqui é lugar para deixar meu filho enquanto eu vou ao shopping fazer, porque a leitura foi espaço lazer. Meu Deus do céu! Eu pensei que era aqueles laser tags de fazer, também tinha isso, né? Pois é, então. Aí, quem foi, bom, nós estamos fazendo coisa errada, nós temos que explicar, pelo menos na marca, o que somos nós, né? Mas ok, tá tudo certo, a gente teve a oportunidade de explicar para aquela pessoa, não é o lugar de deixar seu filho, mas vamos aproveitar, vou te contar o que a gente faz. E olha que legal, só para fazer um recorte dessa história, a gente fala, hoje a gente está imerso no mundo das franquias e a gente entende o quanto a franquia tem valor para esse primeiro empreendedor que nunca empreendeu antes, porque, cara... Não sofre nada disso, Não né? sofre nada disso. Nada. Você pagou muito caro, porque uma loja no Morumbi Shopping... Pois cara, é. E olha que coisa interessante. Além do preço de implantação dessa loja, que, como você falou, custa... Deve ter cobrado de luva altíssima. Luva altíssima. E o desafio, primeiro, de falar para a gente não. Quando a gente busca o shopping que a gente imaginou, inclusive na estratégia da gente, olha, a gente não tem muito dinheiro para investimento em marketing. Então, é importante que a gente seja posicionado num shopping de alto fluxo para a gente, pelo menos, mostrar a nossa marca. A primeira resposta do shopping, negativo, não faz parte, a gente não tem interesse nisso no nosso mix. Não sabia o que era? E eu no perfil, e aí vou falar aqui na primeira pessoa, porque foi exatamente a mim que coube esse papel, coube o papel de convencer o shopping de que sim, era possível ter uma clínica de depilação a laser dentro de um shopping, inclusive referenciando o nosso agora concorrente, que era a nossa referência. Falei, olha, inclusive vá lá no outro shopping que você vai ver uma. E aí depois todos os questionamentos, se a vigilância autorizaria, se 3 meses nessa conversa.
até que depois de 3 meses, depois de muita conversa e não aceitando o primeiro não, né? O empreendedor tem muito disso, né? A gente nunca aceita o primeiro não. A gente fala, não, peraí, eu vou te explicar que dá. A gente consegue finalmente convencer eles a assinar um contrato onde a gente pagaria uma quantia razoável pelo ponto que eles estariam nos cedendo. E assim começa a nossa jornada. Como disse para vocês, 2 lojas, apenas uma máquina. Como é que operava isso? A segunda loja foi essa no Morumbi. Morumbi. Na verdade, as duas lojas surgem praticamente juntas. No né? mesmo tempo. Mas porque você a gente reconfigurou a unidade que antes era uma clínica dermatológica como espaço laser. Mudou a fachada. Com placa, visual, todo o visual da nova marca que está sendo criada. E a loja, efetivamente, que seria o modelo replicável. Mas pausa aí. 20 anos atrás, é isso? 21. 20 anos atrás. 20 anos atrás, você não se falava em franquia como você fala hoje. Lógico que não. Muito mais difundido. Nem passava na nossa cabeça isso. Pois é, mas é isso que eu queria saber. Esse modelo replicável, o que era? Vocês pensavam, o que vocês imaginavam na época? Ia ser o quê? Própria, licenciamento? Rafa, na fase inicial, como disse para você, o sonho era ter 10 lojas próprias. Próprias, vocês investiram nas 10. Nosso sonho era abrir as 10 lojas com nosso bolso, que não era bem nosso bolso, inclusive era dinheiro emprestado do banco, né? Porque a gente não tinha dinheiro para abrir, como eu falei assim. E é muito bom falar sobre isso. Se só a máquina custa $120 mil, você tem ainda a montagem do ponto. Então hoje, só em números de hoje, 1.200.000 com fluxo de caixa de capital de giro, é o dinheiro necessário para abrir uma loja dessa. Você acreditava que ia dar certo isso? Realmente acreditava lá no comecinho que depilação a laser ia ser um sucesso? Não, Rafa, eu acreditar assim, eu entendia do potencial do negócio, até pelo negócio anterior que eu tinha tido antes, que era fundado em máquina, que a gente teve, inclusive recentemente eu publiquei nas minhas mídias, as pessoas não sabem dessa parte da minha história, né? Você sabe aquelas maquininhas de gruas de pegar os bichinhos em pelúcia? Claro. Nós tivemos uma quantidade razoável dessas máquinas, eu e o Tito, o outro sócio, onde a gente deixava nas padarias. Então, o meu conceito era a hora a máquina gerando receita e faturamento. Quando a gente vê uma máquina de depilação a laser, a minha leitura foi hora a máquina faturando, do mesmo conceito anterior, em algo que é novo, disruptivo, com muito a ser feito, porque as pessoas, a gente tinha um desafio gigantesco, para fazer o serviço ser conhecido, né? Porque esse serviço, como disse para você anteriormente, só pessoas com muito dinheiro tinham condições de perceber e receber esse serviço. Nosso trabalho era democratizar esse trabalho e fazer muitas pessoas conhecerem e usarem o serviço que a gente passaria a oferecer. Mas é muito louco porque, vamos lá, vamos ser racional aqui. O empreendedor ele não pode ser muito racional, porque você jogou muito com a aposta, né? Era uma aposta. Era muito feeling. Muito feeling. E pouco dado. Nossa, eu imagino que assim, caramba, pouco dado se essa máquina ia durar, se não ia durar, investimento alto, hora máquina, viabilidade de hora máquina, aí, cara, demanda de mercado, porque... Aceitação do mercado. Hoje em dia, eu peguei um dado recente, mas assim, 3 anos atrás, do percentual de mulheres que no Brasil fazem depilação a laser. Ainda é pouco, muito né? baixo, 15%. É o quê? 15%. É subpenetrado ainda. Em mercados maduros chegam a 30, 35% do mercado, numa condição mais madura, como é o europeu. E quanto era lá atrás, há 20 anos atrás? Esse percentual que hoje é 15, lá era quanto? Talvez fosse traço. 0,1, 2, 3. Ou seja, zero. Você estava jogando com uma aposta de uma demanda que nem existia. É isso. Nós, na verdade, criamos o conceito... Vocês criaram a demanda. Estão criando a demanda. Estou criando a demanda. Ensinando o mercado a consumir, na verdade, disruptando uma metodologia absolutamente, na minha visão, desde sempre, arcaica, sem o menor sentido. Eu não consigo imaginar uma mulher tendo que passar pela dor e desconforto, inclusive sob o aspecto de cuidado com a pele, com a cera quente, arrancando pelo. Pensa bem. Minha filha, que tem hoje 19 anos, nunca soube o que é a cera. Nunca soube. Eu duvido que você convença ela a fazer algum dia isso. Não estou nem falando de homem, porque o homem é um bicho medroso e que não aguenta metade do que as mulheres conseguem aguentar com isso. Com certeza. Mas, de novo, não dá para entender como é que a mulher consegue suportar e assim, tem N motivos para não ter que aguentar isso. Inclusive, de novo, do cuidado com a pele, tema de foliculite, tem um monte de questões importantes quando você se utiliza, inclusive a própria lâmina de barbear. Então, a gente tinha em mãos uma tecnologia absolutamente disruptiva de um modelo tradicional de tratamento, sim, que era extraordinário, era extraordinário, que a gente precisava construir o mercado. Então, a gente começa essa jornada com um desafio gigantesco para trazer o famoso que hoje a gente chama de leads,
para nossas unidades, isso feito sem mídia social, sem todo o ferramental que a gente tem hoje de tecnologia que nos permite fazer de forma mais rápida em alguns negócios. O nosso modelo como é que era, o famoso boca a boca, panfleto na cancela do shopping, inclusive eu e os demais sócios, junto com a esposa, na cancela do shopping, fazendo a entrega do panfleto, venha nos conhecer. As esposas também entraram no pacotão, era para trabalhar todo mundo. Negócio familiar, você sabe como é que é. All-in mesmo. Todo mundo junto. Ou vai dar junto, muito abraçado. certo, ou vai dar muito errado. Ruim. Todo mundo vai quebrar. Todo mundo tem que entrar pro game. Mais ou menos isso. Muito bom, cara. E essa jornada começa desse jeito, Rafa, como disse para você, e para você entender o que eu estou te falando. Quando a gente conseguia, ao final de uma jornada de shopping, de 12 horas de trabalho, trazer 4 clientes para dentro da loja, a gente voltava no final do dia, ia para o restaurante do shopping para comemorar aquela grande conquista. Hoje a gente atende, em média, em nossas lojas, 35, às vezes em alguns lugares, 60 pessoas por dia a loja. Olha o que foi essa mudança. Isso corresponde a quantos atendimentos por dia vocês fazem em todas as lojas da rede? Essa conta tá fácil de fazer. Se for média 30 vezes 800, você faz a conta de pelo menos 2.400 pessoas diariamente em nossas lojas. Esse é o número. Qual foi o momento que você teve o feeling, tipo assim, pegou, deu certo, a galera entendeu, tá viável, porque você deve ter comido muita poeira nesse nível. Não, e assim, o crescimento, eu falei de 2 primeiras lojas, a terceira loja, como é que foi feita? Não com o nosso dinheiro. Aliás, fizemos algo que eu não aconselho nenhum empreendedor a fazer. Eu e o Tito éramos sócios em outro empreendimento que a gente tinha de pesquisas clínicas, que andava muito bem, tinha um bom caixa. E a gente convenceu o outro sócio a pegar o caixa da companhia e abrir uma clínica de depilação junto com a gente, que foi a nossa terceira unidade. Mas a primeira e a segunda estava dando certo já? Já estava funcionando. Mas já estava se pagando, estava indo bem, estava dando resultado? Já brequeado, dando um resultado. Não era fantástico, mas ok. O que nos permitia dizer, ó, dá para abrir mais. Mas payback ainda é distante de acontecer. Não, payback é investimento. Não, a gente estava apostando no futuro. Aliás, diga-se de passagem, durante praticamente 10 anos, o foco nosso foi tirar pouco para cada sócio. A gente, depois de um certo período, até começou a distribuir um pouco de dinheiro, mas o grande parte do resultado reinvestir a todo tempo. Terceira loja, como disse, feita com capital de terceiros de uma outra empresa que a gente tinha participação, coisa que eu não recomendo a ninguém, tirando o foco do outro negócio, tudo errado, né? Tudo errado, jamais hoje eu recomendaria fazer isso. Mantenha o foco do outro negócio com o sócio, fazendo todo o capital que lá gere, reinvista naquele negócio, não em outro, né? Mas ok, empreendedor tentando acertar, nem sempre acertando. Mas a gente segue nessa jornada, depois, mais à frente, a gente aceita pela primeira vez um sócio que a gente buscava um cheque naquela altura de R$1 milhão, tá? A gente queria abrir 4 novas lojas. E a gente precisava desse dinheiro para fazer essas lojas e lembro de ter ligado para diversos amigos oferecendo essa oportunidade. E aí hoje eu faço essa conta, Rafa. R$1 milhão, naquela altura, a valor de hoje seria mais ou menos R$1 milhão, portanto R$5 milhões é o que eu buscava por 25% da companhia. Ou seja, valuation de 20 milhões. 20 milhões, ok? Que no IPO se transformaram num valuation de R$4 bilhões. Então, as pessoas viram eu pedir um cheque de R$1 milhão, que se tivessem acreditado na gente, teria, depois de alguns anos, um cheque de R$1 bilhão no bolso. Se as pessoas estão vivas ainda... Então, engraçado, alguns deles, inclusive um deles é muito amigo meu, eu falo, como é que eu não vi essa oportunidade? Eu falo, pois é, a vida às vezes é assim, as oportunidades passam à nossa frente e a gente é incapaz de perceber e entender. Ninguém tem bola de cristal, mas a verdade é que essas pessoas viram um cavalo selado passando e não montaram. Então, um amigo nosso, um querido, Hélio, acreditou no nosso projeto e veio com a gente. E veio, na verdade, junto com ele, a visão, ele já tinha uma empresa com muita governança, grande, bem organizada, então ele veio junto com o dinheiro, ele veio com toda essa visão. Mas não era um fundo, era meio que um anjo, assim, era meio que um investidor anjo. Ele na pessoa física, pessoa física colocou esse dinheiro e começa a jornada. Inclusive, nesse tempo a gente reestruturou, montou um escritório que a gente não tinha escritório. Foi a primeira organização tentando dar um aspecto da primeira governança na pequena empresa ainda, que sairia de 3 para 7 unidades, praticamente mais do que dobrando o tamanho, né, dessa pequena empresa. Mas no curso da jornada, o Hélio, infelizmente, acabou se desentendendo com os 2 outros sócios, e eu me lembro como se fosse hoje de chegar na empresa, nesse período
O meu tempo de dedicação na empresa era sempre um dia da semana, às quarta-feiras, onde eu ficava na empresa para ajudar mais na estratégia, ok, eventualmente alguns temas mais sensíveis eu colaborava diretamente, mas a minha participação de trabalho era um dia vez da semana. Os outros 2 sócios viviam o dia a dia. Eram mais operacionais. Operacionais, efetivamente, na companhia. E eu chego nesse dia e o clima estava tenso, sabe? Tenso a nível de que cada um já não podia nem olhar para a cara do outro. Eu falei, meu Deus do céu, você sabe que o primeiro movimento para se acabar com um bom negócio é o sócio se desentendendo, né? Não tem negócio nenhum que aguente. O negócio pode estar sendo incrível, mas sócio se desentendeu, prepara para acabar. E eu vendo aquele clima, lógico que a visão minha foi, nós estamos preparados para destruir algo que pode ser incrível. E ouvindo cada um, nesse momento todo mundo tem a sua razão, né? Ouvi todos eles com muita atenção e na minha cabeça foi, só tem um caminho aqui. O Hélio vai ter que efetivamente sair da sociedade. Porque ele era sócio, mas ele não administrava. Ele não administrava. Estava só como investidor. Só com capital. E tinha um acordo de acionistas legal ou não? Não tinha acordo de acionistas nenhum. Nenhum. Deus. Aí, como é que resolve uma questão como essa, né, Rafa? O Hélio era uma pessoa que gostava, estou falando lá no passado, porque infelizmente ele se foi, eu convivi mesmo depois da saída dele da companhia durante muito tempo com ele, eu tinha muito carinho, se falava sempre, vivia alguns momentos, inclusive, da vida dele junto, mas sabendo que ele gostava muito de vinho, eu falei, Hélio, vamos tomar um vinho? A gente precisa conversar. E foi uma conversa dura, é verdade, mas depois de muita conversa, e o Hélio sabia que como é que a forma de sair é pagando o capital dele, a saída dele. E ele sabia muito bem que a empresa não tinha capacidade financeira para pagar integralmente o valor que precisaria ser devolvido. Ele tinha entrado com 5. Tinha entrado com R$1 milhão. Que hoje valeria 5. Que valeria 5 por 25 da companhia. Então a gente precisaria devolver o dinheiro dele corrigido. Pelo menos R$1 milhão corrigido. E depois de muita conversa, ele aceitou receber o dinheiro de volta corrigido, parcelado para facilitar o processo, na seguinte condição. E eu ofereci minha garantia pessoal, que caso houvesse o default da companhia, eu honraria o compromisso. E ele, confiando na minha palavra e acreditando em mim, e até porque ele me conhecia bem, eu falei, Paulo, sendo você, eu sei que se tiver qualquer problema, eu sei que você vai honrar. Então, eu falei, olha, só para explicar para todo mundo, o default da companhia, se a companhia deixar de pagar o compromisso, ou deixar de pagar esse compromisso. Sim, você, então, pessoa física, honraria esse compromisso. E aí, nessa condição, eu falei, ok, eu topo isso, não estou contente, não fico feliz de sair. Ok, não era um grande negócio ainda para ele, porque, como disse, ele era um empresário num patamar de negócio bem maior do que a gente, muito maior do que a gente, mas ele entendeu as razões, concordou que o convívio já estava impossível e aceitou aquela condição e acabou se desligando do negócio do empreendimento. Mas, como disse para você, vindo da sequência, perguntou como é que foi a primeira grande virada desse negócio, né? E até ali, de novo, a gente já tinha, inclusive nessa altura, chegou até a visitar a ideia de fazer franquia, tá? Mas na época não tinha nem muito benchmark, né, para isso, né? Principalmente estética muito pouco, ou quase nada. E aí o que fizemos, contratamos uma famosa consultoria, Rafa. E eu vou te falar que eu fico meio, às vezes, de bode português, claro, da tal consultorias. Às vezes, quando a gente precisa deles. Mas confesso que a gente contratou uma consultoria para fazer a análise do nosso negócio, para nos ensinar, inclusive, fazer a franquia, analisar. Gastamos um dinheiro razoável pela bendita consultoria. E após alguns meses de trabalho com a gente, ao final do trabalho concluído, nós queríamos apresentar o trabalho e eu tinha a certeza que eles viriam, dá para fazer, assim, vamos fazer e tal. Depois, a conversa foi meio curta e grossa. Olha, seu modelo de seu negócio é absolutamente franqueável, está aqui o book para você saber como tem que ser feito, dá para fazer. Eu olhei para aquele livro praticamente em cima da minha mesa e falei, ok, legal, mas não, está tudo escrito aí como tem que ser feito. Escuta, eu não sei fazer, cara, eu não vou ficar lendo o livro para ver como é que tem que fazer esse negócio. Não. Se for para implantar, é outra contratação, mais tantos de dinheiro, obrigado, pegamos esse livro, colocamos na prateleira e arquivamos junto com o livro o projeto de franquias. Isso foi que ano, mais ou menos? Só para eu poder. Nós estamos falando aí do ano de 2008, 2009. 2008, 2009. Ok? Aí, Rafa, a primeira grande virada, e é engraçado na vida empreendedora e os aprendizados que a gente vai tendo ao longo dessa jornada, né? Às vezes a gente está pouco disponível para ouvir as pessoas. Até com uma certa arrogância, a gente achando que ele sabe talvez de tudo, a gente não quer ouvir as pessoas. E
como de habitual, uma pessoa ligada ao sócio Tito pediu para uma reunião com a gente que gostaria de apresentar para a gente uma oportunidade. E a gente, com pouca vontade de ouvir, sabe, mas muito mais respeito ao sócio, falou, ok, vamos marcar essa reunião, mas com aquele objetivo claro de ouvir, mas não deixar seguir nada. Inclusive, eu pessoalmente tinha traçado um plano de como acabar a reunião mais rápido, tá? Essa pessoa, uma menina, na verdade, senta na nossa sala e começa a explicar para a gente uma tecnologia, então, falando de tecnologia, uma nova plataforma que ela tinha criado junto com o grupo que ela representava, um ferramental para a realização de vendas, uma metodologia de conversão, tudo maravilhoso. E na minha cabeça, já conhecendo esse mundo de tecnologia, eu falei, ok, quanto que custa o famoso startup desse negócio, né? Porque normalmente vem aquele FII inicial. Ela falou, não custa nada. Não custa nada? Como assim não custa nada? Não, aqui absolutamente no êxito. A gente entra com vocês, do que vender um percentual é nosso, e falei, se não vender, zero custo. Aí nós só, no risco total, ok, vamos fazer, o pior que pode acontecer, não acontecer nada, vira uma página, está tudo certo, mas tentamos pelo menos. Rafa, sem saber, a gente entrava num universo das famosas vendas coletivas. Lembra lá Peixe Urbano? Lembro demais, sim. Compras coletivas, lembro. Lembra das vendas coletivas? Sim, então. Mas era alguma dessas marcas, tipo Groupon? Era o Groupon. Era o Groupon? Era o Groupon. Só para você entender, nós fomos no setor de serviços, a empresa que mais vende, uma das primeiras, mas em volume, a empresa que mais vendeu por esse canal. Para ele. Aí, junto com esse movimento, para você entender o desafio, 8 unidades eu falei para você. No primeiro dia de lançamento e subimos a nossa promoção, o nosso promocional na ferramenta, a gente vendeu 1.800 tratamentos em apenas um dia. A gente não tinha estrutura física de atendimento, a gente não tinha telefone para atender as pessoas. Vocês não setaram o limite do quanto podia vender? Não, nem imaginava. Nem imaginava. Vocês venderiam, em quanto tempo organicamente vocês iam vender 1.800? Eu não consegui nem fazer essa conta, talvez alguns meses, para fazer esses 1.800 tratamentos como a gente vendia. Nas 8 unidades. Nas 8 unidades. Aí aquilo virou uma loucura, né? Porque as pessoas não conseguiam falar com a gente, passarem nas lojas. Meu Deus, ou seja, o que foi bom virou... Não, assim, mas então, problema bom, né? O sócio, de novo, de português, porra, rapaz, tira essa porra do ar. Eu falei, não, Tito, aqui agora o movimento é absolutamente ao contrário. A gente mantém isso acelerando, vamos comprar mais máquina, vamos abrir mais loja, vamos organizar o call center para atender esse público. A gente não vai deixar de atender de ninguém, a gente vai dar conta do serviço, a gente vê que aumentar o número de horas de atendimento, vamos dar conta e vamos atender. Então, a primeira grande virada desse negócio, e entendendo claramente, e é uma pena que grande parte das pessoas que utilizaram da ferramenta não entenderam o que era o Groupon. O Groupon é a primeira visão de mídias digitais gerando leads, e jamais vendas. É mesmo, cara. Jamais vendas. Só que marketplace, né? Um dos primeiros marketplaces também. Mas as pessoas imaginavam aquilo como ferramenta de venda. Visão absolutamente errada do que era o modelo. Só que assim, a gente cresce de forma acelerada, então a gente vai de 8 para quase 22 unidades em curto prazo de tempo. Mas baseado nas vendas do Groupon? 100%. Foi mesmo? O nosso principal canal de venda se tornou vendas coletivas. Mentira. Era praticamente o único. Era surreal o canal para a gente. Por quê? Porque a gente tinha uma métrica bem definida. A gente lançava ali uma área de tratamento que a gente sabia que normalmente era axila, que é o tratamento inicial do tratamento, sim, por um valor bem simbólico. Que era, você perdia dinheiro nesse serviço. Que era o nosso investimento para aquisição do famoso CAC. Era o nosso CPL. É o boi de piranha, era para chamar atenção. Custo de aquisição do lead. É tá? isso. Mas a gente tinha clareza disso. Lindo esse Por quê? Porque a gente sabia que 40% dos clientes que iam para esse tratamento convertiam em novas áreas com o preço adequado e correto. Então, para a gente, a matemática era perfeita. A equação funcionava muito bem. De novo, a gente começa a trabalhar com dados, né? Uhum. E indicadores, para entender se as coisas funcionam e como deve ser feito. Então, o aprendizado das vendas coletivas vem muito nesse sentido e nós surfamos uma onda extraordinária de crescimento. De novo, a partir daí a gente monta um monte de lojas. De forma tudo próprio ainda, 100% por enquanto, aquele projeto de franquia engavetadaço. Na verdade, a gente começa, como todo brasileiro começa, quando a gente começa a pensar isso, umas poucas licenciadas,
Então a gente licencia uma primeira loja no Rio Grande do Sul, uma no interior de São Paulo, outra em Salvador, mas ainda no modelo ainda licenciado, ó, sobe a placa aí, vem aqui ver como é que a gente faz, aprende a operar a máquina e você faz aí, e setávamos um percentual do faturamento como remuneração do licenciamento, estava tudo certo. A famosa franquia brasileira, né? Como costumo dizer. Que eu não recomendo, talvez. Ok, em alguns lá atrás era mais comum, ok, mas ainda não estava até muito... vou dizer que depois de entendendo melhor, eu acho que o modelo de franquia é perfeito sobre todos os aspectos de segurança para o franqueador e para o franqueado, mas o licenciamento em alguns casos até se aplica e funciona bem, tá? A gente pode até, se você quiser, falar um pouquinho mais disso à frente. Mas a verdade é que a gente surfou uma onda extraordinária e para dizer que o que foi o sucesso de transformação da companhia pelo uso inadequado da grande maioria das empresas que passaram a anunciar ali e, infelizmente, por venderem muito barato, passaram a não entregar, colocaram essas ferramentas em absoluto descrédito dos consumidores. Então, o que aconteceu com isso, Rafa? A nossa principal fonte geradora de lead e começou a indicar uma curva gráfica, e eu sou um cara foi muito rápido a queda de fazer leitura de gráfico, e as pessoas parecem que isso é brincadeira, inverter tendência de gráfico é algo surreal quando está acontecendo no mundo real, né? Você olha um gráfico em tendência de queda, cara, você fazer inflexão é um trabalho gigantesco. E a gente discutia isso nas reuniões estratégicas, eu falei, gente, nós temos um problema, o nosso principal gerador de vendas e leads está caindo de forma abrupta, a gente precisa repensar o modelo. Até que a gente chega no ano 2014, o ano é o ano da Copa, o Brasil para, e junto com a parada e com a queda absoluta, praticamente inexistente de leads por essa plataforma, a gente encontra o primeiro DRE com resultado negativo na última linha. E quando você olha em perspectiva, eu falei, ok, encontramos um resultado negativo, mas ok, as coisas podem mudar, está um exercício de um novo projeto, novos indicadores mostrando melhoria, não era isso que a gente via. A gente via nosso principal gerador de leads em queda absoluta, consumo do nosso produto caindo, eu falei, nós estamos com um problema sério. Certamente nós vamos encontrar logo à frente um momento de ruptura da companhia. Então precisamos revisitar nesse momento uma solução que não é mais esse que a gente tem hoje na empresa. E aí, com o aprendizado que a gente teve com vendas coletivas, entendendo que aquilo era um gerador de lead, e olhando a nossa base de clientes, o outro sócio traz para a gente o conceito, olha, por que a gente então não usa as próprias lojas, os nossos clientes na nossa base, no famoso marketing de referência, uma estratégia de marketing antiguíssima, mas que em alguns modelos funciona muito bem. No nosso referido caso, à indicação, né? A indicação do cliente, onde a gente, na verdade, a gente bonificava, não, naquela época ainda não quem estava indicando, apenas quem recebia a indicação, no fundo, fazendo o que o Groupon fazia, a gente vendia pelo preço muito módico para ele poder vir, então a gente bonificava a pessoa que indicada com o tratamento inicial que a gente antes vendia no Groupon, a gente dava para o indicado, dizendo, olha, sua amiga indicou, você acabou de ganhar o tratamento, que de fato a gente entregava o tratamento, porque a gente sabia que essas pessoas, ao chegarem para receber o tratamento ganho de graça, e 40% em converter. Esses dados você tinha. Você só precisava abrir de novo a boca do funil. Lógico, para poder voltar a gerar. E, lógico, mudança de cultura, né, Rafa? Cultura total, porque aí é treinamento, processo padrão. Pegar na mão, junto no balcão, na mão para fazer, porque não basta falar, tem que fazer junto. A ideia, a meta era o quê? Para cada cliente, quantos referidos? 10. Essa era a meta. Essa métrica é boa, cara. A cada cliente que nos buscavam 10 referidos. 10 referidos para a gente presentear eles. Ou seja, você treinava no balcão. Era no balcão a recepcionista? No balcão, a recepcionista. Aliás, para você entender a importância desse modelo, ainda no dia de hoje, com as 800 lojas, com quase 6 milhões de clientes atendidos pela rede, esse ainda é o nosso melhor modelo de leads qualificados para aquisição de clientes. Olha que interessante. Representa quanto do faturamento de uma unidade? Então, se você pensar que o faturamento médio de nossas unidades é R$190 mil por loja, eu diria que 70% dele vem com essa origem. Olha a importância. E olha, a gente acredita nas tecnologias e geração de leads, fazemos fortes investimentos nas mídias sociais, mas com tudo que as ferramentas digitais permitem, ainda essa modelagem. Inclusive agora, lógico, não mais como foi no passado, com papelzinho, com aquela coisa toda, hoje muito mais automatizado, inclusive premiando e reconhecendo quem indica, porque é lógico que quem está indicando também quer ver qual é o benefício, né? Então hoje a gente beneficia e premia as duas pontas, né? Na veia, né?
Então, com muito processo, com muita tecnologia, inclusive para gestão de dados, até por conta da Lei de Proteção Geral de Dados, tem uma questão importante aí, né? A gente, ainda na essência, é algo que a gente faz desde que a gente começou a modelar esse modelo, aprendido no universo das vendas coletivas. Olha que interessante. Fica um aprendizado enorme para quem está assistindo a gente, talvez conheça alguém ou tenha algum negócio da área da estética e esteja faturando os seus 40, 50, 60 mil, que é onde a maioria dos negócios estéticos hoje estão. Faturando isso aí, 40, 50, 60. E com o desafio de mais de rentabilidade, né? Total. E com aquele negócio de não escalar a mão de obra, né, a hora, porque é exatamente aquilo que representa, esse faturamento é aquilo que representa o faturamento orgânico, né, ou do tráfego pago de uma operação de vocês. Ou seja, 70% vocês aprenderam a praticamente triplicar o faturamento de uma venda muito orgânica, de tropeçar, cair, de tráfego pago, numa estratégia extremamente valiosa, que é a estratégia também que o Flávio Augusto usa até hoje para vender curso de inglês, que é essa do referido. Marketing de referência, como eu disse para você, se você vai à literatura, nas faculdades que ensinam marketing, ela fala justamente marketing de referência, então não existe absolutamente não é nenhuma grande novidade. Nada de novidade. Na verdade, o que a gente fez, e aí existe o ajuste natural de cada tipo de atividade de negócio, porque não existe uma fórmula redondinha para cada negócio que funcione, a gente precisa fazer os ajustes de acordo, inclusive, com a cultura da própria empresa, mas para a gente funcionou muito bem. E, na verdade, mais do que funcionou, na verdade, salvou a companhia de a certeza de uma ruptura, com certeza que aconteceria, eu tinha a data que isso aconteceria. Quanto tempo foi de assim? Na minha visão, se isso acontecer em julho, na minha visão, em dezembro a gente teria problema ia quebrar. De ruptura, com certeza. Em dezembro vocês iam quebrar. Com certeza. Esse seria, com certeza, o final da história da Espaço Laser. Se a gente não tivesse olhado o desafio, e aí, de novo, o aprendizado, né? Às vezes, quando a gente se vê na frente de um grande desafio, um famoso problema, né? A gente tem que focalizar a solução, esquece o problema, vamos pensar a solução. A solução, foco na solução. Aliás, recentemente eu fui convidado, num dos conselhos que eu participo, de uma das minhas empresas investidas, para uma discussão onde me chamaram de... O senhor está investindo em outros negócios? Na verdade é assim, Rafa. Porque a gente se conheceu na Dinastia lá com a Carol, você é conselheiro do grupo de Dinastia da Carol Paiva, Dinastia, que é uma querida, uma guerreira. Guerreira, que investe hoje, está com mais de 100, né? Mais de 100 investidas. E aí você está lá ajudando ela nesse conselho. Eu sou conselheiro dela. E você também investe em outras. Depois do meu dia a dia, na minha jornada no Espaço Laser, que encerra em 2022, na decisão realizada em dezembro de 2021, porque em dezembro, para mim, é o mês para mim de reflexão do que eu realizei, o que foi bom, eu vou tentar melhorar, o que foi ruim eu vou parar. Então, nessa reflexão de 2021 ficou muito claro que eu precisava fazer algumas mudanças importantes da minha história, inclusive da companhia do Espaço Laser, e que para isso eu precisaria oxigenar a companhia trazendo uma pessoa nova no meu lugar. Porque, inclusive, na minha visão está muito claro que enquanto eu estivesse lá, talvez algumas coisas, inclusive, que precisavam ser mudadas, não aconteceriam. Naquele momento, você estava em que posição? Eu era o CEO da companhia. Você foi CEO de quando? De 2014 até 2020, eu e o outro sócio, a gente exercíamos o papel de co-CEOs. Ok, bem verdade que o outro sócio muito focado na parte comercial, então muito mais como CEO, né, de operações, e eu cuidando efetivamente da gestão e todas as outras frentes da companhia. A partir de 2020, aí sim, assumo efetivamente o papel de CEO da companhia, até depois do IPO. Bate o sino. Fomos bater o sino na B3, é uma energia incrível. Para falar de abertura de capital, talvez a gente precisasse fazer um outro. Mas depois eu quero puxar um pouquinho desse assunto aí, vai ser legal. Tem muito aprendizado e as pessoas ultimamente têm me perguntado, foi bom, foi ruim, faria de novo. E eu, por um tempo eu refleti se deveria falar o que eu sinto, o que eu vivi, o que foi. Especialmente para os jovens empreendedores, que eu não sei porquê, o tal do IPO exerce um certo fetiche na cabeça dos empreendedores. Cara, é verdade. E eu, depois de todo esse aprendizado que eu tenho dito, foi bom para quem? Para os assessores, bancos e todas as 400 pessoas que se envolveram no IPO, esse é o número de pessoas que se envolvem num projeto como esse, foi maravilhoso. Só em FIIs, a companhia... Só em Success Fees, só em... 96 milhões de reais foram 96 pagos. milhões de pagamento para assessores, intermediadores do processo. Lembrando que o IPO tem
o FII de sucesso, sim, mas tem uma série de compromissos assumidos que você assume o dever de pagar independente do sucesso. Como assim? Explica melhor isso aí. Advogados, auditorias específicas para a emissão do... Ou seja, mesmo der tudo errado, você tem um compromisso lá para... Qual é esse número? Você tem ideia de ordem de grandeza? Em percentual? Em dinheiros de hoje? Não. 10 milhões de reais. 10 milhões. Então, com a IPO ou sem a IPO, o fato de ser feito um movimento de fazer a listagem junto à CVM da sua empresa, você investirá cerca de 10 milhões de reais, que pode representar, às vezes, zero, como aconteceu. A gente viu muitas empresas chegando, inclusive, sem interesse do próprio investidores. Né? Investidores não se animam com o investimento, você recua porque não tem o book formado ou, às vezes, num patamar de valuation muito baixo. Ou seja, mais uma aposta. Mas para quem em 2001 apostou que o mercado de depilação iria crescer, você estava jogando o jogo fácil demais, cara. Até parece que sim. Depois daquela época ali, tudo virou fácil. Tudo parece que sim, mas acho que não. Então, o IPO foi incrível para essas pessoas. Ok, também foi bom para os sócios referências, fundadores. Na pessoa física, eu não posso falar que não foi bom, mas eu diria com toda absoluta certeza que para a companhia, e aí fala a pessoa que menos vendeu no IPO, foi o sócio que por decisão e apaixonado pelo que a gente tinha feito, até menos vendeu ações da companhia, foi péssimo. E com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos executivos que hoje lideram, inclusive a Magali, que é a nossa CEO, que tem feito um excelente trabalho na empresa, eu tenho certeza que no momento seguinte ao IPO, a primeira coisa que eu matei da companhia foi a alma dela. E coloquei uma companhia de small cap, que passou a ser drivada por trimestres, e todos os projetos de médio e longo prazo praticamente desapareceram. Que passou a ser pressionada de forma cruel pelo mercado por resultados a serem entregues em trimestres, inclusive por vezes drivando decisões de forma errada por conta dessa pressão. Sim, e no meio disso tudo franqueado, que às vezes não tinha nada a ver com a história. Então acho que essa parte foi a parte menos cruel do processo, e digo com certa tranquilidade, toda empresa small cap sofre ou sofrerá se fizer esse movimento. Então hoje, com esse aprendizado, se você perguntar para mim, se você tiver oportunidade, e eu não sei se vou ter, de ter uma companhia onde eu participe, que tenha disposição de fazer abertura de capital na Bolsa de Valores de São Paulo, e se tiver que me ouvir como conselheiro e sócio dessa empresa, faremos ou não faremos, a pergunta que eu vou fazer para os sócios que estarão comigo, qual é o plano no dia seguinte? A gente vai encher o bolso, vai embora para casa? Ou a gente sonha ainda em fazer essa empresa maior e fazer mais, com muito propósito? Ou seja, qual é o plano de salvar a alma dessa empresa? Qual é o plano de manter a alma dessa empresa? Se a resposta for dos sócios, nós queremos estar aqui, vamos fazer, esquece o tal do IPO. Esqueça o tal do IPO. Cara, essa aí é pesada, hein? Eu acho que a gente tem muitas formas de captar recursos para o crescimento de companhia, inclusive os private equity, que eu acho uma boa modelagem. A gente viveu uma boa experiência com o private equity, a gente assumiu no capital da companhia a partir de 2017. É legal contar essa história também, aquela que você já contou para mim no bastidor. Porque antes de abrir capital, vocês tiveram uma rodada, né? Uma. A primeira rodada com fundo... Que no começo vocês estavam imaginando um cheque de 10 milhões. Pois é, na verdade, essa era a necessidade que a gente acreditava que a gente tinha. Como é que as coisas vão mudando, né? Então, talvez, pensando com mais maturidade hoje, pensar outras alternativas, e ok, podemos até avaliar o IPO, mas talvez uma empresa num patamar muito maior, com muito mais estrutura, com muito mais governança, para poder aguentar o que representa uma empresa listada, com muito mais obrigações, perdendo agilidade, dependendo, inclusive, de participação de conselheiros independentes que, por vezes, não conhecem em profundidade a cultura e a história da companhia, que passam a ter que ser ouvidos também. Então, você tem um monte de novas âncoras e travas e dificuldades que, por vezes, penalizam demais a empresa e criam dificuldades para o crescimento e construção. Eu estou falando especificamente de empresas de small cap, como é o caso, inclusive quando você olha em perspectiva de todos os últimos IPOs, a grande maioria delas foram small caps. Assim, se fosse conselheiro hoje, com certeza, provavelmente essa não é uma boa alternativa. Vamos pensar outras alternativas, dinheiro de banco talvez agora não é o melhor momento, porque juros a 15 é difícil pagar, mas por que não pensar num private, pensar outras alternativas de captação de recursos, que eu sei que as empresas, na sua jornada de crescimento, por vezes precisam, e é importante que tenha, inclusive, um aprendizado importante. No private equity, uma visão importante desses privates
é que além do dinheiro que ele pode possibilitar na companhia, ele traz junto muito aprendizado de governança, né? No caso nosso, quando a gente aceita pela primeira vez o Private Equity, no caso nosso foi a L. Catterton, que é um fundo sediado em Nova York, focado em varejo, tem mais de 140 empresas investidas ao redor do mundo. Eles trouxeram para a gente uma visão que a gente não tinha. Constituição de um conselho de administração com visão de estratégia, a formação de um time, o famoso C-Level, mais estruturável, mais sênior, que a gente também não tinha até ali, formação e estruturação de áreas de forma mais organizada, que também a gente não tinha. Então, cria organiza efetivamente a empresa e a gente aprende muito com eles. Então, nessa etapa, eu falo, ok, é muito positivo, pode ajudar muito no crescimento, inclusive de ensinar e educar os empreendedores como nós fomos no passado, fazendo tudo na raça e com transpiração, muito mais transpiração que qualquer inspiração, né? E por vezes até sem estratégia, que eu também não recomendo, né? Porque já com o famoso general chinês Sun Tzu, que não sei se você... A Arte da Guerra, ele dizia claramente, né? Execução sem estratégia é certeza de derrota. Então, sabedor disso hoje, eu tenho dedicado, inclusive na minha posição hoje de investidor nas empresas que eu falei para você que eu estou nesse momento, porque depois do meu dia a dia fora da companhia, eu me torno um investidor, né? A gente cria a nossa rede de investimento chamada PGMP, as pessoas me perguntam o que é o PGMP, né? São as iniciais da minha esposa e dos meus filhos. Paulo, tá, porque tem 4. Então, Paulo, que é meu filho, Gabriela, minha filha, Paulo, Márcia, minha esposa e Paulo, onde a gente se posicionou em algumas companhias, mais 6 empresas que hoje a gente participa do capital, mas com uma visão muito de ajudar essas empresas, especialmente o fundador, a não cometer os erros que eu cometi. E ajudar no crescimento, na aceleração de processo de forma organizada e de forma acelerada, que é importante também, porque eu costumo dizer o seguinte, se você faz um bom negócio, tem um negócio bacana pra caramba, se você não cresce, prepare que alguém vai fazer no seu lugar e vai te matar. Então, é importante que a gente tenha essa visão e ajude as pessoas. E esse é exatamente o meu papel nessa empresa, um papel de conselheiro muito ativo, né? Praticamente reuniões semanais com esses gestores. Semanais mesmo. Semanais, olhando muito indicadores e drives de viradas para a gente ver ponteiros virarem, né? Fala um pouquinho dessas empresas que você hoje tá investindo, tá custando, tá se dedicando, porque, cara, você passou por uma jornada onde, durante muito tempo, você viveu um setor e encabeçou, fez ele crescer, e agora você, cara, já tá 2025, muita coisa acontecendo, parece que cada ano que passa são 5 anos de 20 anos atrás, né, em termos de evolução de mercado, tecnologia, inovação e tal. Muita transformação. Fico muito curioso saber o que você, tendo visto tudo que você viu, como é que você enxerga os negócios daqui para frente, o que está brilhando teu olho no mundo dos negócios hoje? Então, Rafa, quando eu decido sair do dia a dia da empresa, eu tinha uma certeza absoluta. Para casa, para a praia ou para o campo eu não iria. Aquela aposentadoria clássica padrão. Aliás, alguns amigos, Paulo, agora aproveita a vida. Como é que é, meu amigo? Você não está entendendo, eu estou aproveitando a minha vida intensamente. É isso que me faz feliz e contente com o que eu vivo. Não tem como matar a alma do empreendedor. Não, então, assim, vou continuar aproveitando a vida pra caramba, mas continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Tomando vinho, viajando bastante. Com a família. Mas ajudando as empresas, entregando propósito e fazendo história, né? Porque, na verdade, um pouco disso também está ligado ao qual é o legado que você vai deixar para gerações que virão, né? Eu não estou falando para meus filhos, não. Estou falando das pessoas com que a gente consegue impactar com os nossos negócios. Lembrando que hoje, pensando em espaço livre, todas as empresas hoje eu estou envolvido, eu tenho mais de 10 mil colaboradores, famílias que a gente impacta diretamente, geração de tributos, transformação, porque cada uma dessas empresas que eu participo, eu tenho clareza qual é o propósito que ela pretende entregar para a sociedade, para as pessoas que fazem uso. Isso para mim é o grande barato, né? Então, quando eu faço essa reflexão, eu falei, bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o que eu sei fazer, né? Então, tem que ser o varejo, tem que ser empresas... O varejo de imóvel mesmo. Você gosta disso? Eu gosto, cara, a energia do varejo... A experiência. Não, energia, né? Isso porque mesmo. varejo é o dia a dia. Energia na veia, e assim, sem monotonia.
Todo dia tem um fato novo relevante a ser mudado. Exatamente. Esse é o barato do varejo. Antes da gente se cumprimentar ali fora, a Amandinha chegou, ela falou assim, o Paulo chegou, e ele já chegou todo animado, tá gravando lá com o Amaro, dá pra ver que você gosta disso mesmo, Nossa, cara, disso. O negócio é a loja, cara. Tanto é que eu costumo dizer que pelo menos 2 vezes no mês eu tirava a roupa de CEO e virava de animador de festa e junto com os times fazendo o que tinha que ser feito, cara. Junto com os times, na loja, fazendo confusão. Quem me acompanhou nos últimos 8 anos que eu liderei efetivamente a companhia, do dia a dia mesmo, porque até então, como disse, eu só ia às quartas-feiras, viram como é que foi a minha jornada e assim, não tem sábado, não tem domingo, todo dia é dia de fazer, entregar algo. Esse é o varejo, né? Então, com essa história, com essa bagagem, 30 anos dentro de companhias e empresas, inclusive algumas que eu tinha fundado, entendendo que eu poderia colaborar com esse setor, eu tenho que olhar algumas oportunidades, e aí a famosa agenda, rede de relacionamentos. Durante muitos anos, especialmente os 8 anos que eu tive à frente da Espaço Laser, eu fui impactado por muitas pessoas me querendo ofertar e fazer eu pensar alguma coisa diferente. Meu querido, é o seguinte, eu tenho foco, eu estou aqui na missão Espaço Laser, não posso olhar absolutamente mais nada além disso. Foco 100% nesse negócio, senão a gente não vai chegar onde a gente precisa ser chego. Então, um aprendizado também importante, né, na jornada empreendedora, sem distração, né, Rafa? Sem distração, foco. Sem agenda dupla. Agenda dupla, tem 2 negócios loucos, não vai chegar a lugar nenhum. É um negócio, foco absoluto no que você vai fazer, para que a coisa tenha a chance de ser vitoriosa, porque às vezes, mesmo com tudo isso, não acontece, mas se você quer aumentar a chance, foco. Então, quando eu termino minha jornada, agora eu vou revisitar minha agenda com todas aquelas pessoas que tinham no passado me buscado para saber o que estão fazendo, o que a gente pode fazer. E foi uma jornada do ano de 22, de praticamente reuniões, tá todo o tempo falando, ouvindo pessoas, me conta. Mas o teu propósito naquele momento era o quê? Identificar o quê? O que você estava buscando? Então, buscando o quê? Varejo, com verticais de crescimento, onde eu via que tinha possibilidade de expansão e crescimento acelerado. É porque eu não gosto de ter 10 lojinhas a mais. Os 10 lojinhas para mim é coisa do passado. O sonho aqui agora é, se puder ter mais de 1000 lojas, esse é o grande sonho. Mudou, né, de 10 para 1000. Mas com franquia no meio? Com franquia. Ou seja, porque você gostou do modelo de franquia. Modelo de franquia. A... Escuta, Rafa, o modelo de franquia. A gente pulou até essa parte também, né? Teve um momento ali que você fincou na franquia. Na franquia. Na verdade, em 2015, quando é a primeira grande aceleração de crescimento da companhia, a gente não tinha o capital necessário para fazer aceleração se não fosse por meio de franquia. Na verdade, se você pensar, 2015, quando a gente lança a rede de franquias, só para a gente criar um parâmetro, tá? Quando a gente modela um novo negócio, um modelo de franquia, depois de testado e já validado, sim, que franquia em cima de planilha é um cuidado, atenção nisso. Aliás, uma recomendação para quem está olhando a franquia, se a franquia está sendo vendida apenas em cima de planilha, tome cuidado. Isso pode ser uma arapuca. Então, modelo testado, você sabe que mais ou menos no mercado, você no primeiro ano vende de 10 a 20 franquias no primeiro ano, tá? Esse é normalmente a média do mercado. A média do mercado, quando você lança uma nova franquia, até por ser ainda não tão conhecida, você consegue vender de 10 a 20 franquias. Em 2015 a gente lança a nossa rede de franquia com a Xuxa como sócia. Já botou a Xuxa já no meio? Foi. Aliás, com esse propósito. Lógico. Tem uma pessoa de alta visibilidade e relevância como a Xuxa tem, trazendo aí, ainda agora, antes dessa conversa, a sua assessora me disse, abri uma loja dessa lá na minha cidade, Ibiúna, e a loja da Xuxa, ainda é vista dessa forma. Ainda é vista, né, dessa forma, é incrível. É assim que as coisas acontecem. Então essa é a força da Xuxa, que hoje eu posso chamar de Xu, nos tornamos amigos. Mas para voltar em números, nesse 2015, então junho de 2015, então metade do ano, na feira da Associação Brasileira de Franquias, que é quando acontece a feira, a gente vende 120 franquias em 6 meses. No lançamento? No lançamento. 120 franquias. Mas isso 100% na feira? Não 100% na feira, mas com uma grande parte. Com o movimento feito, não tinha muito digital ainda. Com lançamento, com imprensa, com tudo que a gente fez, o barulho, com a Xuxa. Com os amigos que passaram a se interessar pelo nosso negócio, com a Xuxa. Deve ter gente que comprou 10 de uma vez. 3, 4, 5, e muitas pessoas. Então, 120 franquias vendidas no primeiro ano de lançamento da rede de franquias. Nossa. Então, versus a média de mercado, que são média de 20 franquias no primeiro ano. Mas o que eu também tenho muito orgulho de falar foi que a gente vendeu 120 franquias e com compromisso absoluto e inclusive com uma estratégia bem desenhada, e aí eu acompanhei isso pessoalmente no comitê de expansão,
Ele participava das reuniões pessoalmente, para isso, especialmente nas primeiras lojas, né? Precisava ser sucesso, implantando 120 lojas, entregando tecnologia, entregando know-how, entregando a cultura da companhia, para que esses novos empreendedores, agora parceiros, encontrassem também sucesso. Sim. E isso funcionou de forma maravilhosa. E aí, para você entender a importância disso, eu falei para você que o investimento médio de uma unidade de espaço laser é R$ 1.200.000. Se vendemos 120 franquias, a gente fez uma captação de quase 140 milhões de reais. 140 milhões de reais. Entendeu? Então, é isso mesmo. A conta é essa, cara. Então, a franquia, na verdade, acabou sendo foi uma grande captação de recursos, um crescimento aceleradíssimo, implantando com donos à frente de cada uma dessas lojas, porque essa figura do dono é muito importante, barriga no balcão, fazendo a coisa acontecer. Mas uma operação ao mesmo tempo simples para o dono operar. Não é um negócio que nem um camarada no restaurante, é uma operação boa para ele gerir. Expansão, e hoje a gente inverteu essa lógica, né? Hoje a Sulese tem muito mais lojas próprias do que franquias. Sim, isso foi depois do IPO. É um negócio que dá para fazer, é bom, sem sombra de dúvida, mas a estrutura de gestão disso é brutalmente maior, com muito mais complexidade. Então, fazer isso de forma acelerada, sem estrutura, a melhor forma, sem sombra de dúvida, é a franquia. Melhor forma. Inclusive, tendo donos, parceiros junto com você nessa jornada. Então, hoje, com esse aprendizado, o que a gente faz nas empresas que eu estou participando, a expansão é no modelo franquia. Pode falar de algumas? Que você Lógico, sem sombra de dúvida. A gente tem, cada uma das investidas, uma delas chama-se Novo Fio, com transplantes capilares, tratamento de transplantes capilares. Então, tem até uma brincadeira, né? O Paulo Moraes tira pelo de um lado e põe pelo de outro. Que bom. Então, tira de um lado e põe de outro. Que massa. Num projeto que tem hoje 50 lojas, que a gente está muito contente com os resultados, mas muito específico. Mas foco em homem... Não só homem. Você lembra que mulheres, especialmente na fase de menopausa e de gravidez, têm perdas, às vezes, significativas no cabelo, não só no transplante, mas no tratamento, porque é importante, inclusive, aprendendo com o próprio negócio, a gente, depois de uma determinada idade, você ainda não é o seu caso ainda, mas a partir de uma determinada idade, a gente tem que começar a fazer o tratamento capilar para que a queda do cabelo não seja tão grande. E o transplante seja a última via de recuperação dos fios que você perdeu. Mas assim como na Espaço Laser, você vê que esse mercado está no início? Muito no início, existe aí uma janela de oportunidade gigantesca. Começou a se falar muito de não transplante, mas de tratamento capilar de 2 anos para cá. Mais ou menos isso, que é mais ou menos o tempo de existência do Novo Fio. Nesse mercado já existem outras iniciativas, mas eu já asseguro que, em termos de tamanho, talvez a gente já seja o maior do setor. Então, tem uma jornada importante com o Novo Fio em crescimento, um projeto chamado Bivete, que inclusive vem hoje da primeira reunião de conselho dessa companhia que a gente criou, que hoje já tem 20 clínicas veterinárias, onde a gente está consolidando o setor, e tem um trabalho interessante aqui, que mais do que abrir a franquia, a gente converte a bandeira de clínicas que estão sendo mal geridas, mal conduzidas, fazendo compra errada, fazendo gestão errada, e dá a virada, né, para esse dono da clínica, para que ele tenha gestão, marca, capacidade de comprar em condição melhor, que coloque ele num patamar adequado. São 17 mil clínicas veterinárias no Brasil. Mas é aquela clínica de bairro mesmo, padrão, não, né? São os hospitais, são as clínicas. Sim. É onde está o maior desafio para quem funda. Então a Bivete hoje é uma solução para tirar essa dor desse mercado, ajudando o crescimento. Eu acho que essa rede pode ser muito, muito grande. Um outro projeto chamado Mundo Terra, e olha que engraçado, Rafa, Mundo Terra, eu participei, é uma empresa com mais de 25 anos de existência, eu participei lá no início dela. E aí, por razões pessoais, naquela altura quem cuidava da loja era a Márcia, minha esposa, veio a gravidez do primeiro filho, e a Márcia falou, não estou dando conta. Mas ela fundou, vocês fundaram? Não, a gente não fundou, na verdade o Guto, que é o fundador, mas quando ele fez a primeira expansão, a gente abriu junto com ele a segunda loja. E a Márcia, naquele tempo, que cuidava da loja, falou, não estou dando conta de filho e loja, não estou dando conta, um vai ter que parar, então o que pode parar agora é a loja, o filho não, a gente tem que cuidar com muito carinho dele, vai dar total razão. E naquele momento ele resolveu sair do projeto. E a vida seguiu. Mais à frente, depois, um dia, andando pela praia onde a gente estava no final de semana, eu cruzei com o Guto,
que é o fundador, e o Guto falou, Paulo, estou atrás de você há um tempo, eu sei que você já não está mais no dia a dia desse pastor, eu estou precisando falar com você, cara, eu preciso que você me ajude a fazer o que você fez lá, porque a gente está pensando em fazer o crescimento da companhia, porque a gente, depois de tanto tempo, está preparado para esse crescimento. Eu falei, Guto, vamos entender, já tem uma conexão emocional com o seu negócio, porque eu conheço e gosto, mas vamos entender. E a gente, depois de muita conversa, chegou em entendimento e estamos numa nossa jornada. Mas é de que o negócio? O que é Mundo Terra? Mundo Terra é esporte de aventura. Então, equipamentos para esporte de aventura. Caminhada, corrida de aventura, corrida de rua, camping, todas essas atividades que a gente chama outdoor, sim, e que você precisa de equipamentos especiais. Então, eu costumo dizer que a gente não tem vendedores nas lojas. A gente tem verdadeiros consultores de atendimento para melhor equipamento para a sua atividade. É aquelas lojas estilo, lojas de camping, lojas grandes ou lojas mais boutique? Não, são lojas boutique, são lojas de no máximo 200 metros quadrados. Aluguel ou venda? Venda de produtos, a gente muito focado na venda de produto, que até pela história que a companhia tem por tantos anos, já muito bem posicionada, com história de resultado e com um projeto com muito propósito, né? A geração Z absolutamente já sabe da importância da atividade física, do wellness, do famoso wellness, tá né? Bombando, cara. Importante. E corrida maratona, camping, a famosa caminhada de Santiago de Compostela, que se replica aqui no Brasil em outras caminhadas até Aparecida do Norte. Então tem aí uma avenida de crescimento que a gente está vendo, uma rede com hoje 20 lojas, que a gente está vendo aí uma oportunidade de crescimento importante, uma marca que te entrega, junto com isso, muito, muito propósito, né? Ou seja, você ainda continua conectado no varejo, na saúde, na estética e também na inovação. Dá para ver que isso aqui está no teu core, dá para ver que a tua essência é essa. Adoro, cara. Na verdade, tanto é que o meu grande olhar em cada uma dessas empresas é expansão, com muita tecnologia e junto disso, lógico, a forma correta de construção da marca e impactar de forma forte as pessoas com que a gente atende, para que a marca seja sempre bem lembrada, né? Se você fosse elencar assim, Paulo, as 3 coisas mais importantes que vocês investiram no processo de crescimento da Spice Laser, quais seriam essas 3 coisas mais importantes, cara, que fizeram com que ela chegasse onde ela chegou? Você sabe que qualquer bom negócio depende de pôr as pessoas ao seu lado. E pessoas têm sido um enorme desafio nas companhias, especialmente aquelas que querem crescer. Sabendo disso, e especialmente na velocidade que a gente impôs de crescimento, uma das coisas mais importantes que a gente tem e que eu recomendo para qualquer empresa que pense em crescimento acelerado é formação e treinamento de pessoas. Para você entender a importância que a gente dá ao tema, a gente tem na Spice Laser uma universidade corporativa chamada Unilaser, Universidade do Laser, onde a gente tem cerca de 30 profissionais envolvidos full-time em formação e treinamento de pessoas. Pessoas para todos os níveis, desde franqueado a atendente de franqueado. Aliás, a gente treina franquias e lojas próprias, as equipes, como uma coisa só fosse. A única diferença que a gente tem ali é que a gente tem um treinamento específico para a figura do franqueado executivo. Sim. Mas tirando isso, consultores de atendimento, as nossas especialistas que aplicam laser, as gerentes que são as gerentes comerciais de cada uma dessas lojas são treinadas de forma uniforme, próprias ou franquias. E é como eu estou dizendo para você, 30 pessoas envolvidas exclusivamente para isso, numa missão importante. Além de transferência de conhecimento, uma coisa importantíssima que é feita é transferência e conexão de cultura. Porque a única forma de você criar cultura é treinando e transmitindo para as pessoas que entram na empresa. Olha a importância que eu dou a esse tema, Rafa. Ainda hoje, apesar de não estar no dia a dia da companhia e por ser hoje coordenador e líder do comitê de pessoas, eu procuro participar de uma reunião online que é feita ao final de cada treinamento dessas pessoas, onde eu apareço por 15 minutos com um papel único e exclusivo. Dizer para elas quais são os valores dessa companhia e o que a gente valoriza e o que a gente tem de expectativa com cada um dos profissionais que estão começando com a gente a jornada. Você faz isso até hoje? Até hoje ainda faço isso. E você fez isso durante quanto tempo na Spice Laser? A vida toda. Desde a primeira contratação? Sempre. Aliás, a estrutura da Universidade do Laser, quando a gente começa a organizar, porque a gente tinha um treinamento de forma muito incipiente na fase inicial. Sim. Praticamente, vem aqui comigo na sala para te aplicar, ou nas equipes de venda, mais ou menos assim você vai vender. Chegou uma determinada altura, mas, gente, a gente precisa organizar isso, não dá para fazer dessa forma. Tem que ser com metodologia, processo, inclusive cronograma de como se aplicar. E a gente foi organizando isso, e aí em 2018, a gente
lança efetivamente a Universidade do Laser, a Unilaser, de forma estruturada, com processos, com equipes, de forma bem organizada, né? Então, você falar uma das coisas importantes é exatamente isso. Então, primeiro, pessoas, cultura. E foco em treinamento e conexão e trazendo as pessoas, porque não existe negócios bons com pessoas ruins ou erradas. E vendendo esse olhar de futuro do dono para todo mundo, independentemente de quem seja, com os valores certos, com a famosa alma. A famosa alma. Aliás, a gente costuma dizer que lá na Universidade do Laser, essas pessoas são nossas embaixadoras da cultura da companhia. Elas que devem cuidar os guardiãs, na verdade, da cultura da companhia. Pessoas. Segundo pilar importantíssimo de qualquer negócio, Rafa. Não existe negócio nenhum que cresça de forma acelerada se você não cuidar da qualidade do que você entrega, seja serviço ou produto. Então, o pilar da experiência do cliente, especialmente no varejo, com a qualidade de entrega, entregando uma experiência de produto ou serviço em alto nível, é condição sine qua non para um crescimento sustentável ao longo do tempo, especialmente quando você cresce. Aí é muito louco, porque a gente volta no primeiro ponto, que é pessoas. Porque o teu negócio sendo de serviço, como é que você cuida da experiência de serviço? Como é que você padroniza treinamento, cultura? A gente volta para o mesmo pilar. Não, mas não só. Se eu quero uma depilação a laser que entregue o melhor resultado, com a melhor experiência, e que o cliente sai de lá com a convicção que escolheu o melhor laser, o melhor resultado, eu tenho que comprar a melhor tecnologia, ainda que ela custe mais caro que as outras. Foi exatamente essa decisão nossa. Então, parece óbvio, mas não é. Porque não é assim que as pessoas pensam. Escuta, nós falamos de uma tecnologia de $120 mil, mas nesse mercado, se você quiser, você compra a mesma máquina por R$30 mil. Agora, o resultado, a experiência é igual? Absolutamente não. Então, preocupação com a entrega do que você vai oferecer. Então, quando você se propor a fazer algo no seu negócio, no seu projeto, que você pretende criar e fazer crescer, preocupação. O que eu vou entregar é o melhor? Essa será a melhor experiência? Meu cliente, ao ter experiência e contato no meu negócio, vai sair daqui com a sensação de preciso voltar aqui novamente? Importantíssimo que isso é cuidado. E, como todo negócio, sem venda não existe o dia seguinte. Então, cada um desses negócios onde a gente tem, e olhando com muito cuidado, uma verdadeira máquina focada em venda, porque venda é o que faz o pulmão e faz a empresa viver o dia seguinte, crescer e pensar em horizonte futuro. Então, pilar importantíssimo. Pessoas, produto e venda. Pessoas, qualidade, experiência e venda. Qualquer negócio só cresce, só prospera se vender, e vender muito. E com muita energia, porque o varejo é exatamente isso. Qual é a diferença de um varejo que vende pouco do que vende muito? Tem muitas coisas que pode explicar, mas uma delas, sem sombra de dúvida, e eu testei isso na veia para poder ter certeza do que eu estou te falando agora, é ter pessoas conectadas, engajadas, com o olho, sabe, sim, feliz de estar ali trabalhando, do jeito que eu vi aqui o Amaro trabalhando com você. Lindo demais, cara. Ô, Paulo, antes da gente ir para as últimas perguntinhas, eu vou até falar do nosso patrocinador, que é a Sultz. Que legal. A Sultz hoje é uma ferramenta que faz gestão de comunicação, gestão de chamados, de ticket, de materiais de marketing para redes como de franquia ou de unidades próprias. E todo episódio que a gente traz aqui, a gente fala muito da Sultz, porque sempre tem muita gente que ouve a gente que quer expandir como franquia ou que já é franqueador. A Sultz hoje é uma das principais ferramentas que está ajudando redes a crescerem com gestão, com processos e com comunicação. Então eu vou deixar aí o link da Sultz em algum lugar aqui. Legal, pra você conhecer então a Sultz. Hã? Pra você conhecer então. Precisa conhecer, cara. É isso aí. Ferramenta boa dica, muito positiva. Muito bom. Paulo, vamos então para as últimas perguntas aqui, que a gente poderia ficar umas 2 horas, cara, mas chegamos já a mais de 1 hora aqui de podcast. Isso normalmente é o tempo que a gente gasta, mas está sendo muito valioso. Vamos fazer agora um ping-pong, que é assim, eu te faço a pergunta e você responde muito rápido, tá? Vamos ver o que dá. A primeira coisa que vem na tua mente, tá? Você pode responder. Hoje, um negócio para crescer, se estruturar e crescer, tá? O que você acha que é mais, você acha que tá mais, vale mais por trás? Um empreendedor motivado ou um empreendedor competente? Competência ou motivação? Motivação. Lembra que a gente contrata as pessoas por competência
e demite por comportamentos. Esse é um ponto importantíssimo de negócio que depende de pessoas, e todos os negócios dependem de pessoas. Então, motivação e energia, para mim, o resto eu não esperava, mas eu gostei, hein? O resto a gente aprende. Tá falando a mesma língua. O resto a gente aprende, entendeu? Concordo 200%. Produto e serviço. Serviço. Onde eu sempre naveguei em serviço, onde eu entendo que tem imagens melhores e, na minha visão, algo que eu sei fazer. Eu tenho dificuldade de fazer algo que eu ainda não aprendi. Se bem que eu tenho a habilidade de tentar aprender rápido, sabe, Rafa? Mas eu procuro me aventurar mais aonde eu conheço um pouco, então, nesse caso, o serviço. Os teus negócios de serviço que você está se envolvendo mais, você está vendo uma faixa de margem de quanto, assim, média? Normalmente, o serviço tem que entregar, de última linha, você está falando? Pelo menos 20%. Pelo menos. Expansão, mais focado na capital, mais focado no interior? Tudo depende da estratégia. Mas se eu estou na capital, eu começaria onde eu estou, né? Hoje a Espaço Laser, ela está mais concentrada onde? No Brasil, e fala assim, cidades... que o Brasil é um país de interior, né, cara? 89% dos municípios do Brasil são cidades de até 50 mil habitantes. Você enxerga que essas pequenas cidades têm potencial? Sabe onde estão os melhores faturamentos médios das nossas lojas? Pronto, aí eu queria ouvir. Na região norte e nordeste do país. Norte e nordeste. São as cidades, são os lugares onde você tem maior carência por qualidade de produto e serviço. Cidades de que porte, mais ou menos? E aí vale de 200 para cima, são todas ótimas. Cara, então, só que ok, se você olhar a dispersão das nossas lojas pelo país, muito mais concentrada ao sul e sudeste, apesar disso que eu estou te falando, em detrimento das outras regiões, porque tem um desafio importante aqui, que as distâncias nesse país são longas, né? E como eu falei para você anteriormente, se a gente se dispuser aí numa unidade nossa, numa região, por exemplo, de Rondônia ou no Acre, com certeza, para chegar na pequena cidade onde a gente já tem hoje loja, a gente sai no dia de hoje e vai chegar 2 dias depois. Então esse é um desafio em expansão, pensando em Brasil, os desafios de logística são desafiadores, então tem aí uma questão, talvez por questão de distâncias, sim, a gente foi optando por manter concentração onde a gente já estava. Então São Paulo, sem sombra de dúvidas, 140 lojas na grande São Paulo, é uma concentração gigantesca de unidades em funcionamento. Indo nessa linha, até que ponto, ou a partir de que momento faz sentido pensar em internacionalizar? Porque eu sei que vocês já foram para mais de 70 cidades, 70 países, né? Mas não faria. Focar no nacional. Escuta, o território brasileiro, o mercado brasileiro é gigantesco. Enquanto você não for líder absoluto e ocupar esse espaço de forma absoluta, de forma que não dê espaço para concorrentes, nem olhe para o lado. Até porque qualquer desafio fora do Brasil é um desafio gigantesco, porque você será um entrante em um lugar onde você não conhece direito à cultura, não conhece direito o mercado, muito mais desafiador, e pode ser inclusive objeto de desfocar o seu principal objetivo, que é fazer o crescimento no país que você está. Vocês já chegaram aí e ter que sair de um país? Ainda não, espero que não aconteça, mas se você falar em termos de experiência, ok, temos presença, como eu falei para você, Argentina, Chile, Paraguai e Colômbia. Funciona muito bem, o resultado acontece. São mais de, desculpa, acho que eu me corrigi aqui, são mais de 70 unidades em quantos países? Em 4 países. Em 4 países. Em 4 países. Qual é, de novo? De novo, Colômbia, Argentina, Paraguai e Chile. Paraguai e Chile. Mas vamos colocar em proporção, 800 versus 70. Como é que eu gasto tempo, energia, foco em 70 em detrimento de 800, que na verdade pode ser mais de 1.200? Ou seja, você não faria de novo se você Com certeza não. E essa última acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir. Private Equity ou IPO? o meu sócio vai ficar contente com a resposta. Private Equity, com certeza. Muito bom, Paulo. Gente, finalizamos o nosso encontro aqui com o Paulo Moraes. Foi incrível estar com você, Paulo. Eu que agradeço o momento. História. Dá um recado pra galera aqui, olhando para aquela câmera ali, ó. Deixa um recado pra turma que tá empreendendo em casa e, cara, ouviu o podcast até agora, tá sentindo essa motivação de continuar na luta, continuar na trajetória. O que você pode falar? Tá bom. Eu queria falar especialmente para os jovens empreendedores. E a gente tem visto os jovens empreendedores fazendo, como você, muito sucesso. Eu fico muito contente com ver. Fui convidado recentemente para um encontro de jovens empreendedores e fiquei maravilhado de ver jovens fazendo tanto, com tanta energia e eficiência, muita
qualidade do que estava fazendo. Mas uma dica para aqueles que estão começando: não imagine o mundo empreendedor, isso vale para a vida, como o rolar de uma mídia social. Porque vezes eu vejo o jovem acreditando que a vida vai acontecer, e a gente vê o sucesso de alguns fazendo sucesso em mídias sociais, mas isso é absolutamente a exceção, tenha clareza disso. A vida real acontece como se fosse construindo uma casa, tijolo por tijolo, uma construção diária. Nós estamos falando de uma espaçolesa com 21 anos de história, uma empresa como a sua que eu vi aqui com 20 anos de história. É assim que a coisa acontece no mundo real, com muita transpiração e muito pouca inspiração. Então, se você está em casa achando que só de casa você vai fazer uma grande companhia de bilhões, como é o grande sonho de todo empreendedor, é melhor começar a mudar a estratégia e o plano. Vem para o mundo real, construa algo. Ok, se apoie nas mídias sociais, mas não acredite que ela sozinha te fará um novo bilionário ou milionário. Baita de uma aula. Paulo, obrigado por hoje, foi incrível. Valeu. Energia sensacional, história maravilhosa, inspiração para todos nós. Parabéns pela tua trajetória, foi uma honra estar te ouvindo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos papos. Tomara. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado também. Aproveita e curte esse vídeo, encaminha para todos os teus grupos de WhatsApp de amigos empreendedores que vão adorar ouvir a história do fundador da Espaço Laser e que hoje continua com esse espírito empreendedor, colocando o seu tempo, disposição e conhecimento para multiplicar outros negócios e impactar várias outras vidas. Então, fica aí mais um episódio para você. Um grande abraço e te encontro na próxima. Valeu!